Olá, estamos de volta hoje, né? A professora Renata Luciana, né? Deixa eu me apresentar primeiro, né? Para quem não me conhece, né? A minha graduação sou formada em fisioterapia, né? Em ciências biológicas e eu sou professora, né? Do ensino médio e do curso técnico de enfermagem, né? E aí, dando continuidade, né, à explicação das aulas aí no curso, né, eu havia dado, né, para algumas turmas, né, que eu tô dando anatomia, só que em conteúdos, né, obviamente diferentes por conta do início, né, e do término aí de algumas turmas, né. E aí, para uma turma especificamente, eu tô dando sistema esquelético, né, e aí agora eu vou estar relembrando, né, e fixando melhor os ossos que pertencem ao membro superior, né? Os membros superiores, porque nós temos dois, obviamente, né? Direito e esquerdo. Então, fazendo parte, né, dos ossos dos membros superiores, a gente começa a falar da cintura escapular, né? Então, eu tenho aqui o modelo anatômico, né, do nosso sistema esquelético, né? E aí, por que cintura escapular? Porque a cintura escapular é formada por esse osso aqui, ó, aqui que tá pintadinho, que é a clavícula, né? E aí a clavícula juntamente com o osso escápula, que antigamente era chamado de omoplata. Notem que é um osso delgado, né? Meio que plano, tem justamente essa forma, esse formato, porque ele ajuda na fixação, obviamente, ele está inserido, né? Ele faz parte aqui, ó, tá inserido nas costelas, né? Grudadinho. Então, é como se formasse justamente uma cintura, ou seja, são ossos importantíssimos, né, que vai de fato ajudar na fixação, né, tanto da parte da frente, né, do sistema esquelético, até mesmo da parte posterior de trás do nosso sistema esquelético. Então, nós temos a clavícula. Notem que a clavícula, ela faz uma conexão aqui, ó. É o que os antigos chamavam de saboneteira, né? Porque quem é muito magrinho também você consegue identificar, né? Mas independente disso, é chamado de cintura escapular, porque tá vendo? A clavícula, ela faz uma conexão com o osso externo, que é um osso mediano, e que dele a gente vai ter as costelas, né? São 12 pares de costelas. Tem vídeo, né? Também eu explicando sobre os ossos da caixa torácica, tá? Então, eu tenho aqui, ó, formando a cintura escapular, eu tenho a clavícula, tá? E aí, a clavícula, ela vai até o ombro e se conecta com o osso posterior, né? Que é o osso conhecido como sendo escápula, que eu fiz aqui de xizinho, tá? Então, a clavícula junto com a escápula forma a cintura escapular. Dando continuidade, eu vou ter esse osso aqui longo, né? Que é o osso do braço, né? Lembrando que isso aqui é braço e aqui os demais, no caso, é o antebraço. Então, falando do osso do braço, que é um osso longo, o osso do braço tem como nome o osso chamado húmero, que eu coloquei ali, né? Compondo aí os ossos dos membros superiores, né? Do nosso corpo, sistema esquelético. E como todo osso longo, ele vai ter extremidade, que é chamado de epífises. No caso, a epífise de cima, epífise proximal. E a epífise inferior é chamada de epífise distal. Só que esse digital, a gente fala digital, mas se escreve D-I-S-T-A-L, né? O corpo do osso, o meio do osso, né, é denominado de diáfise. E aí, falando da composição, do tipo de tecido ósseo, né, que configura, que forma as epífises, a gente vai ter epífise proximal, formado de um tipo de tecido ósseo que a gente chama de esponjoso, né? E é esponjoso, não é que ele seja mole, não. É apenas com relação à disposição das trabéculas, né? Por quê? Porque quando você corta um osso, né, de verdade, né? Você submete esse osso a um tipo de secção, você consegue identificar como se fossem pequenos espaços, né? E esses espaços são chamados de trabéculas ósseas. Sendo que a epífise proximal e a epífise digital, ela vai ser composta por trabéculas ósseas, né? Do tipo tecido ósseo esponjoso, né? Não é um tecido tão rígido assim, mas lembrando, gente, que não é esponja, é um tecido duro, mas em comparação, por exemplo, ao corpo do osso, que é chamado de diáfise, aí sim nós vamos ter um tecido ósseo compacto.
Lembrando, como eu já havia falado, né, nas aulas que estou falando aqui, que todo osso longo, né, ele vai ter o corpo, as epífises que eu falei para vocês. Essa região mais ou menos aqui a gente chama de metáfise. E no meio do osso, o osso vai ser muito vascularizado, né, vai ser nutrido, vai ter vasos sanguíneos, né? E aí esse nome, né, dessa vascularização óssea a gente chama de periósteo, né? Por isso que dependendo da fratura, né, do osso fraturado, a pessoa tende a sentir dor, porque obviamente, principalmente se for um osso longo, né, ele vai ser mais vascularizado. Tudo bem? Então falamos do osso do braço, que é denominado de húmero, tá? E ele vai ter, como todo osso longo, epífise proximal, constituída de tecido esponjoso, né? Tecido ósseo esponjoso, né? Tanto a epífise proximal quanto a digital. E no corpo do osso, a gente tem uma região chamada de diáfise, que é constituída de tecido ósseo compacto. Vai ser um tecido mais rígido. Vale lembrar também que, com relação a essa composição do tecido ósseo, existe aquela patologia muito famosa, né, muito falada, né, que é a famosa osteoporose, em que essas trabéculas ósseas, né, que são aquelas aberturas, como se fossem umas cavernas que a gente, quando secciona o osso, a gente consegue identificar. Essas trabéculas ósseas, no indivíduo que tem osteoporose, você vai ver um aumento, um espaçamento bem maior entre essas trabéculas ósseas, né? E esse espaço fica aumentado justamente porque o osso com osteoporose, ele perde a sua densidade óssea, ou seja, é um osso mais enfraquecido devido à perda de minerais que deveriam estar inseridos ali, tá? Então, falamos do osso do braço, que é o húmero. Agora falando dos ossos do antebraço. Prof, aí complica. Não complica não, tá? Falando de forma simples, aqui ó, eu tenho os ossos do antebraço, a gente vai ter dois. Vocês não vão esquecer dessa diquinha aí que de repente vocês já ouviram. Tá vendo aqui? A gente toma como posição anatômica, né, pra gente não saber a posição desses dois ossos do antebraço assim. No caso, eu olho para o esqueleto, né, como se eu tivesse com a mão assim, né, assim. Então, na direção do dedo polegar, né, como se você estivesse pedindo carona, né, aqui ó, antena do rádio, né, eu não esqueço que eu aprendi desse jeito, né, eu acho que fica mais fácil de passar para vocês alunos. Então aqui ó, na direção do nosso dedo polegar, eu vou ter como osso do antebraço, o osso chamado rádio. Então aqui ó, na direção do dedo polegar, do esqueleto, tá vendo aqui, ó? Esse osso aqui que eu tô tocando é chamado de rádio, antena do rádio, tá? Esse outro osso que fica na direção do dedo aqui, ó, do dedo pequeno que a gente tem, né? Que fica mais voltado para a parte de dentro do corpo, esse osso aqui que eu tô tocando, a gente chama de osso ulna. Então, ó, antena do rádio. Lembrando que a posição que eu tenho que tomar como parâmetro, né, para distinguir os dois ossos do antebraço, aqui é a antena do rádio, né? Então, o osso localizado na parte lateral do antebraço, a gente tem como um nome, né, o rádio, e o osso localizado na parte de dentro, ou seja, medial do corpo, a gente chama de ulna. Entre o rádio e a ulna, existe uma membrana interóssea, que vai fazer justamente o quê? Ela tem uma função muito importante, que é impedir que um osso encoste, né, diretamente no outro, tá? Então, rádio, antena do rádio, né? Então, o osso rádio fica localizado nessa parte mais lateral, parte de fora do antebraço, e na parte medial, na parte de dentro, a gente tem o osso chamado ulna. Entre esses dois ossos, nós vamos ter uma membrana interóssea que impede que um osso encoste diretamente no outro, tá? E os ossos da mão, prof, os ossos do carpo. Bom, aqui no meu modelo anatômico, infelizmente não vai dar para a gente explicar de forma separada, né, por fileira,
porque por se tratar de um modelo anatômico, todos eles estão aqui unidos, né? Mas eu vou mostrar para vocês uma diquinha que vocês não vão esquecer, né? Eu tenho aqui, ó, vou mostrar para vocês rapidinho. Isso aqui eu fiz com os meus alunos, né, em sala de aula. Eu propus que eles fizessem isso aqui. Então, a gente tem, ó, um exemplo de mão direita. Essa mão aqui é a mão direita. O lado direito aqui, tá? Então, tá vendo aqui, ó? Como que a gente vai estudar, prof, os ossos do carpo? Prestem atenção, que são os ossinhos da mão. São 8 ossinhos, tá? Que nós temos, constituindo aqui, ó, o osso de dentro do nosso punho, né? Que forma a região do carpo, né? Ossos da mão. São ossos curtos, pequenos, né? Mas de vital importância também. Como que a gente estuda os ossos do carpo? A gente vai tomar como parâmetro, né? Considerar a partir do osso aqui, ó, melhor dizendo, a partir do dedo polegar. Então, esse dedo aqui, ó, essa mão é a mão direita, como se fosse a minha mão direita, tá? E aí a gente primeiro vai contar aqui, ó, a primeira fileira, né? São 8 ossinhos, então vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, tá? 5, 6, 7, 8. Então aqui eu tenho, ó, desculpa, 1, tá? Esse aqui é 1, desculpa, porque aqui tá o número 1, então isso aqui é o 1 todo, 2, 3 e 4, essa pontinha aqui. 5, 6, 7, 8. Então são 8 ossinhos do carpo. Como que a gente vai fazer a contagem? A gente primeiro conta, ó, os ossos que constituem essa primeira fileira. Essa primeira fileira dos ossos do carpo a gente chama de primeira fileira ou fileira proximal. Por quê? Porque esses 4 ossos, ó, 1, 2, 3, 4, esse aqui pequenininho, tá? Que eu deixei juntinho, vou explicar porque daqui a pouquinho. Então, esses 1, 2, 3, 4 ossinhos da fileira proximal do carpo, a gente chama de fileira proximal porque são ossos que vão estar conectados aqui, ó, a esses ossinhos que nós estudamos, né? Ao rádio e ao osso ulna. Então, esses 4 ossinhos aqui configuram a fileira proximal, tá? E aí eu gosto de ensinar aí para os alunos, né, que os alunos pintem, né, esses ossos. E aí eu peço para os alunos estarem pintando cada fileira de uma cor, que eu acho que fica mais fácil de vocês visualizarem e entenderem melhor, né? Então, a gente conta, no caso aqui, ó, na direção do dedo polegar, que eu pintei aqui dessa cor meio neon, né? Então, a gente conta o escafoide, né? O semilunar, o piramidal e o piciforme, esse pequenininho. Prof, isso é um osso? Sim. Né? Então, eu falo com meus alunos o seguinte, eu costumo brincar assim. É como se o piciforme fosse vocês segurando lá, se pendurando lá no ferro lá do ônibus, né? Então, a gente brinca assim para vocês não esquecerem, que é um osso bem pequenininho, mas a gente conta ele. Então, ó, eu começo a contar novamente, né, da primeira fileira dos ossos do carpo, fileira essa que é chamada de fileira proximal, porque tem conexão com os ossos do antebraço que nós estudamos, né, anteriormente. Então, eu conto aqui, ó, primeira fileira na direção do dedo polegar, que a gente toma como referência que eu falei. O osso escafoide, o semilunar, o piramidal e o piciforme, tá? E aí vocês podem pintar da cor que vocês quiserem aí, tá? No caso, eu fiz esse outro aqui, ó, aquele que eu mostrei pra vocês, né? Eu fiz de EVA, tá? Mas vocês podem estar fazendo aí do jeito que vocês quiserem. Aí aqui, ó, pintamos a primeira fileira, a segunda fileira, eu conto também a partir, ó, aqui, ó, do dedo polegar. Então, eu conto trapézio, trapezoide, capitato e amato, tá? Aqui, ó, chegar pertinho para vocês verem.
Então, nós contamos a primeira fileira escafode, semilunar, piramidal e psiforme, esse pequenininho. Aqui, trapézio, trapezoide, capitato e amato. Esses ossos da segunda fileira, eu coloquei aqui, ó. A gente chama de trapézio, trapezoide, capitato e amato. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham conseguido visualizar aí melhor, tá? Aí a gente tem também, ó, os ossos do dorso da mão, né? Do meio, que aí é chamada aqui, ó, de região ossos do metacarpo, meio, ossos do dorso da mão, metacarpo, tá? Aí a gente conta também, primeiro metacarpal, segundo, terceiro, quarto e quinto metacarpo. Aí no caso eu pedi para os alunos atribuírem essa cor azul aqui, ó, né? Mas você aí pode na sua casa pintar com outra cor, tá? Por que eu fiz o dedo polegar, tá vendo? Com cores diferentes dos demais dedos, das demais falanges. Prestem atenção. Nosso dedo polegar, ele é menor, né? Obviamente, né? Tanto externamente, né? Quando a gente sabe também, anatomicamente falando, ele tem um tamanho reduzido se comparado aos demais dedos das nossas mãos, as demais falanges. Por quê? O dedo polegar tem apenas duas falanges, que são a falange proximal e a falange digital. Esse nome digital remete justamente quando você vai fazer a digital, né? A digital dos nossos dedos, né? Que às vezes lá você tem que utilizar para poder cadastrar lá, né? Quando você vai fazer lá com a senha do banco, né? Geralmente os bancos estão trabalhando em cima disso, né? Da nossa digital, tá? Que cada um tem uma, obviamente. Então aqui, ó, eu tenho a falange proximal e a falange digital. Apenas esse dedo polegar tem somente duas falanges, que eu pintei de roxo. A falange proximal, por que proximal? Porque ela está próxima ao primeiro metacarpal. E digital porque ela faz parte da ponta do nosso dedo, tá? Então, o dedo polegar é o único dedo que vai ter duas falanges somente, que são a falange proximal e a digital. Os demais dedos, notem que eu pintei com a mesma cor, laranja, né? Porque aqui, ó, o segundo dedo vai ter a falange proximal, a falange intermédia ou medial e a pontinha que vai ser a falange digital. Lembrando que esses dedos aqui que formam a falange, eles são considerados também como sendo um osso longo, né? Porque, professora, mas a minha mão é pequenininha, mas a conformação óssea é como se fosse de um osso longo mesmo. Claro que o tamanho da mão varia conforme, né, de indivíduo para indivíduo, tá? Mas eu quero que vocês entendam que os demais dedos vão ter três falanges. Falange proximal, a intermediária ou medial e a falange digital, tá? Somente o dedo polegar vai ter duas únicas falanges. Por que o Papai do Céu fez a gente assim? Justamente para a gente ter esse movimento de pinça, movimento delicado, né? Que é configurado a espécie humana. Claro que os primatas, né? Alguns animais, né? Eles vão ter essa diferenciação também, principalmente, né? Os macacos, os primatas, enfim, né? Essa pegada como nós temos. Mas o nosso dedo polegar, ele tem justamente, ele tem essa diferença com relação à quantidade de falange, né? Que eu falei anteriormente, para a gente poder ter justamente aqui essa pegada, esse movimento de pinça. Como que é a pegada quando a criança está aprendendo a comer, a segurar alguma coisa? Ela pega e vai fazer isso assim, não é isso? Porque ela está aprendendo, né, a segurar as coisas. Conforme a gente aprende, né, toma destreza desse movimento, né, que se torna um movimento mais fino e delicado, aí a gente passa a segurar as coisas dessa forma, de uma forma mais delicada, né? E isso justamente é propício, né? É propiciado graças a toda a estrutura anatômica que nós temos com relação ao dedo polegar, que é diferente por apresentar essas duas únicas falanges, que é a falange proximal e a falange digital, tá? Eu espero que vocês tenham entendido sobre os ossos, né, dos membros superiores, tá bom? Posteriormente eu vou gravar um vídeo falando dos ossos do quadril e dos ossos dos membros inferiores. Fica a ideia, se vocês quiserem, se vocês gostam aí de anatomia,
né? De repente vocês estão de bobeira em casa, para vocês tentarem fazer o modelo, né? De repente vocês têm aí uma cartolina em casa, enfim, aí vocês podem estar fazendo daquele jeito que eu mostrei de EVA. Aqui, ó, no próximo vídeo eu vou estar mostrando, olha o que eu fiz aqui. Eu fiz aqui os modelos, né, dos pés de EVA também para mostrar aí para vocês, né, que eu acho que fica de uma forma mais ilustrativa, mais fácil, né, de vocês poderem entender. Tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, né? Comentem aí se vocês acharam interessante ou não, tá bom? Fiquem com Deus aí, até o próximo vídeo. Beijo!